Agora eu vou falar sobre uma parte bem importante que é o dimensionamento dos cabos, tá? É, já aqui no projeto, ó, todos os cabos estão passados, já está tudo organizado. Então falta eu dizer qual que é a espessura desses cabos, né? É, comercialmente, né, para casa a gente utiliza cabos de cobre, que eles são vendidos em bobinas, em rolos, né? E ele tem diversas seções. Lembrando que quando a gente está falando de instalações elétricas, sempre a gente está falando de seção, de área de cabo, tá? Em milímetro quadrado. Então não é raio, não é diâmetro. Nas tubulações e instalações hidráulicas, por exemplo, é diâmetro. Aqui na elétrica é seção em milímetros quadrados, tá? Então, comercialmente, nós temos já umas bitolas que são padronizadas. Tem de 1,5, 2,5, 4, 6 e 10, por exemplo, né, que são as mais comuns para a educação. Então, a gente vai ter que descobrir qual bitola que a gente vai utilizar de cabo por circuito, tá? Sempre o dimensionamento é feito por circuito. Inclusive eu posso pegar isso aqui, ó, e vou copiar aqui para baixo. Deixa eu dar um colar aqui como texto para ele não perder as referências, tá? Porque com base nisso agora eu vou começar a fazer o dimensionamento. Vou utilizar aqui essas informações. Vou precisar aqui da tensão, da potência, tá? Eu já posso criar uma outra coluna aqui que é a corrente, né? A corrente vai ser o que? A nossa potência dividida pela tensão, né? Potência em volt ampere, tensão em volt e a corrente em ampere. Então isso aqui eu vou puxar lá para baixo para ele fazer para todos os circuitos, ó. Então já sei ali os circuitos que tem maior corrente. Deixa eu ver, o que maior tem é esse circuito 11 aqui, ó. Percebam que os circuitos das tomadas de luz geral ficaram bem pouco, né? Porque a tensão é maior, é 220 volts, então a corrente é menor, né? Como é uma divisão, a corrente acaba sendo menor. Então isso vai nos economizar na hora de especificar um cabo. A gente vai poder pegar um cabo de menor bitola, tá? Essa que é a vantagem de trabalhar com tensões de 220. Por isso que quando é, tem lá, por exemplo, uma usina, né, uma usina hidrelétrica, tem lá as torres de distribuição, né? Elas são transportadas em alta tensão, tá? Por quê? Porque como a tensão sobe, a corrente vai diminuir. Então a espessura dos cabos para transportar pode ser menor, né? Então é transportado em quilômetros de distância em alta tensão através daquelas torres enormes. Chega no município, tem uma subestação para fazer a redução dessa tensão, né? De alta tensão vai passar para média tensão, que vai percorrer nas ruas em média tensão, né? E daí chega na nossa casa, tem, por exemplo, em cada trecho de rua tem um transformador que vai transformar para baixa tensão, que é o que chega na nossa casa, tá? Só fazendo um parênteses do porquê disso. Agora, o que nós temos que fazer? Eu tenho aqui a minha aula que tem bastante detalhes, mas eu vou ser bem objetivo, tá? Para que nós vamos precisar aqui para a questão do dimensionamento, tá? Então nós temos que nos preocupar com algumas questões. Ó. Esses cabos, eles têm que a gente vai trabalhar em função das temperaturas dele, tá? Então a questão da vamos colocar entre aspas assim, eles não podem esquentar a partir de um determinado ponto, né? Tem que operar abaixo do limite de queda de tensão. Queda de tensão é baseado na distância, tá? Então aqui nós vamos fazer. Existem dois dimensionamentos, nós só vamos fazer um deles. O primeiro dimensionamento, que é o que nós vamos fazer, é o critério da capacidade de condução decorrente, ou método da capacidade de condução decorrente. E o segundo é o método do limite de queda de tensão, que ele é utilizado, por exemplo, quando você vai ter que transportar a energia em maiores distâncias, ela vai perdendo a tensão. Vamos pegar, por exemplo, um ginásio de esportes, uma escola, tá? A gente já tem que dimensionar utilizando esse segundo método. Mas para o nosso sobrado aqui, como ele é pequeno, tá? Só o primeiro método é o suficiente, isso por experiência própria.
Eu já fiz dimensionamento através do outro método e deu assim que perdeu muita pouca tensão por ser distâncias pequenas, tá? Basicamente isso. Os cabos eles têm que suportar a corrente acima da capacidade de atuação dos dispositivos de proteção contra sobrecarga, que quer dizer isso aqui, os disjuntores, tá? Então os disjuntores eles vão ter que proteger os nossos cabos, tá? Se por exemplo uma corrente subir muito, o disjuntor vai ter que desarmar antes que chegue no limite suportado pelo cabo, para não ter, por exemplo, o cabo não derreter, ter algum problema. E suporta a corrente de curto-circuito por um intervalo de tempo satisfatório. Curto-circuito é, por exemplo, um cabo encosta em outro e a corrente ela vai multiplicar ali por 1000, 2000, então vai dar lógico, vai dar um problema, né? E o disjuntor deve desarmar também nessa situação. Vamos aqui partir para alguns conceitos, tá? Deixar um pouco esses textos de lado. Temos aqui 3 divisões: condutor isolado, cabo unipolar e cabo multipolar. Em residência, nós trabalhamos com condutores isolados, ó, que tem o condutor de cobre ali e tem uma isolação, tá, em PVC. Então tem uma capinha de PVC ali que você tira com um alicate, por exemplo, né, quando você está fazendo a instalação. Existem também cabos unipolares, que ele tem, além dessa isolação de PVC, ele tem uma outra proteção, tá? E tem os multipolares, que é mais que um cabo numa proteção maior, digamos assim. Esse cabo unipolar, por exemplo, a norma exige que ele seja utilizado quando a gente enterra, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o projeto numa praça e os cabos de iluminação são enterrados. Então, a norma exige que sejam cabos unipolares, tá? Eles têm um custo bem maior, por exemplo, tá? Para você fazer 50 metros de cabo unipolar já é um custo muito maior que o condutor isolado. Para a nossa situação, nós vamos trabalhar com condutor isolado, tá? Esse primeiro cara aqui. Um outro conceito aqui, ó. A gente tem as chamadas tensões nominais de isolamento normalizadas, tá? Que ela é um conceito que ele faz referência a aqui, ó, esse está dizendo aqui, a indicação V0/V, em que V0 é a tensão eficaz entre condutor e terra e V é a tensão eficaz entre condutores, fase e fase. O que nós precisamos saber é que nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó, 450, 750, e nós não precisamos entrar fundo aqui nesse conceito que ele tem a ver ali com as tensões eficazes, tá? Para nós não interessa entrar fundo nisso aqui, é só saber que nós vamos utilizar esse cara aqui. Temos aqui as temperaturas características dos cabos, tá? Nós estamos trabalhando aqui com PVC, que é quimicamente, né, policloreto de vinila, tá? Então aqui tem até 300 mm², que é o que nós vamos usar, e maior que 300 mm², que no caso de temperatura de serviço, de limite de sobrecarga, eles não vão mudar, tá? É bom a gente saber também, ó, que tem esse outro tipo de isolação mais reforçada, tá? Que são, no caso dos cabos unipolares, multipolares, que é o EPR e o XLPE, tá? Que eles são os cabos mais caros e que nós não vamos precisar usar aqui. Situações que esses cabos são utilizados, por exemplo, entrada de prédio, né? Do poste até o prédio, quando é enterrado ali, a gente utiliza cabos desse tipo, por exemplo, tá? Que já cai na atribuição do engenheiro eletricista, por exemplo, tá? Nós vamos trabalhar aqui com os de PVC. E partindo aqui então para a nossa categoria, ó. Isso aqui eu copiei da norma 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. A gente precisa saber qual que é o nosso tipo de instalação. Por quê? Porque o tipo de instalação ele influencia na temperatura. Vamos pegar aqui método de instalação número 1, ó, tem um esquema ilustrativo e tem a descrição. Condutores isolados ou cabos unipolares, tanto faz, tá? Em eletroduto de seção circular embutida em parede termicamente isolante. Tá? Por quê? Porque a parede termicamente isolante ela vai ter uma temperatura específica lá dentro. Método de referência A1. Nós vamos utilizar isso aqui? Não, a nossa parede não é termicamente isolante, né? É uma parede de alvenaria comum.
Então aqui tem as mais diversas situações, por exemplo, ó, condutores em eletroduto parente sobre parede, vamos pegar alguns exemplos. Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto, mais que 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Tem aquelas eletrocalhas metálicas, que a gente vê bastante em indústria, vem em ginásio de esporte, em escola, né? Tipo prateleira. Então tem o croquisinho ali para a gente ver qual que é a situação. Mas o que nos importa, né? O que nos interessa é esse cara aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares, o nosso são os condutores isolados, em eletroduto seção circular, certo? Aqueles eletrodutos corrugados, embutido é alvenaria, só alvenaria, método de referência B1. Então esse B1 é o que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento, tá? Ali tem um esquema, ó. Tem a parede e tem o eletroduto circular com os condutores isolados lá dentro. Se tem 1, 2, 3 condutores, como que eu sei? De acordo com o nosso projeto elétrico, ó. Esse, por exemplo, esse eletroduto aqui, ó, ele tem 3 condutores isolados, 2 fases e um terra. Vamos pegar esse eletroduto aqui, ó. Esse aqui, no caso, ele está lá no teto, né? Ele vai ter 6 condutores isolados, ó. Sendo que neutro, fase terra do circuito 10, neutro, fase terra do circuito 11. Tá? Então, no caso, teria que 11 condutores isolados. Tem alguns casos aqui bem específicos para a indústria, enfim. Como que a gente vai fazer? O número de condutores carregados, a gente precisa saber também. Ó. No nosso caso, sempre vai ser 2. Por quê? Ou ele vai ser bifásico, sem neutro, certo? Ou seja, 220 volts, fase, ou ele vai ser monofásico. Ele vai ser fase e neutro, que também vai ser 2 condutores carregados, a fase e o neutro. A fase e o neutro. Trifásico sem neutro seria, no caso, um motor trifásico, alguma coisa assim. Mas para nós vai ser 2 condutores carregados, tá? É isso que a gente precisa saber para começar o dimensionamento. Antes de mostrar essas tabelas, ó, para dimensionar, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. A corrente de projeto, que aqui ele dá o nome de IB, sobre o fator de correção de agrupamento vezes fator de correção de temperatura vezes fator de correção de agrupamento, é a nossa corrente corrigida. Então, a gente precisa utilizar esses dois fatores para corrigir a nossa corrente de projeto, que foi o que eu calculei aqui, ó. Até eu vou chamar aqui de corrente de projeto IB, para a gente conseguir distinguir melhor. Já vou colocar aqui meu fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento, tá? Eu vou ter que achar um fator para cada circuito.